Eram umas bonequinhas de caruá. Aí a gente tem o tamanho pequeno, médio, grande e o GG, como vocês viram lá. E aí, com essas bonequinhas, era para a gente fazer as menores das menores, umas que a gente não quer, que elas não têm nome. Então, se fosse 2.500 peças só daquela, então assim, já ia ter um desfalque grande na nossa matéria-prima. Então a gente foi para fazer esse número, e aí a gente fez um mandacaruzinho, não fez todo boneca, e a outra foi uns bonequinhos de cerâmica. Então, fez a bonequinha, fez o mandacaruzinho e fez a outra de cerâmica. Então, a gente fez 3 peças para não tirar 1 tonelada logo de uma coisa só para gente ficar assim. Diversificou e a gente respondeu a essa atividade. Uma das coisas que a Olga falou na questão da renda é que assim, que a gente precisa sempre de pessoas que ela esteja pensando, quando a gente anda e vai para as feiras, a gente diz assim, eu não estou vendendo esse produto, a gente não vende o produto, a gente vende a história da comunidade, a gente vende como é que é feito tudo isso, quem arranca, como é o processo todo, a gente está contando a história daquele produto. É uma das coisas que a gente se apropriou de estar saindo. Por exemplo, a minha peça, aqui eu faço. Quando Luísa sai, outra pessoa sai para vender, a gente diz, isso aqui é nosso, é de lá. Parece que é seu realmente. Tem pessoas que saem para vender que ela não está produzindo nenhuma peça. Aí ela diz, isso aqui é nosso, é de lá de Conceição. Ela fica toda como se fosse sua mesmo. Como se a renda, né? A renda não está vindo para o bolso dela, mas está vindo para a comunidade. Então está fazendo parte da geração de renda da comunidade, da distribuição de renda das pessoas da comunidade. Então isso é o diferencial da gente. Bem, o último ponto, Lourdinha, na verdade, acabou já introduzindo, que é o seguinte, ainda sobre essa experiência de artesanato, Conceição das Crioulas conseguiu uma coisa que eu acho que também é outra lição, outro grande aprendizado para todos nós, que é ter, nesse material que é produzido na comunidade, um elemento bem significativo de fortalecimento da identidade quilombola e de valorização do protagonismo das mulheres. Né? Eu acho que isso de uma riqueza, né? E de uma especialidade, porque produtos de artesanato, né? Coisas que a gente faz em todo canto, mas articular isso, né? Com a luta política e luta de afirmação da sua identidade, de protagonismo das mulheres, não é sempre que a gente consegue. Então essa, eu acho que é uma outra lição, um outro aprendizado que eu gostaria de destacar. Então assim, quando você vê um material que é produzido pela comunidade, você necessariamente está vendo ali a expressão dessa questão, da questão da identidade e da questão do protagonismo das mulheres. A valorização da própria comunidade. Né? Então, essas questões eu gostaria de destacar, e aí lembrando o Paulo Freire, eu acho que é isso. Ninguém, aliás, na verdade, ele dizia assim, que quem ensina, aprende ensinando, e que quem aprende, ensina aprendendo. Então, acho que essa é uma outra lição de vida que a gente tem que estar sempre presente, inclusive para estar aberto para esses aprendizados, que são aprendizados do cotidiano. Né? Tem um aprendizado que é lá na academia, a gente vai lá, né, participar de uma aula, etc. Mas, às vezes, a gente deixa de perceber, né, os aprendizados do cotidiano, que são fundamentais, inclusive para a nossa vida mesmo. Obrigada. Aproveito um momento para agradecer a Aparecida e Fabiana Mendes, e graças a eles, a toda a comunidade que estamos cá para continuar a trabalhar. Bom, eu sou francês, o português não é a minha língua. Peço desculpa para o sotaque bem português. Bom, claro, estou aqui para falar um bocadinho de África, mas antes de falar como se faz na África, eu vou trazer a presença de África conosco. Temos de cumprimentar com o instrumento de África. A África faz parte da história desse país.
somos casal de antropólogos. É muito importante ser casal quando queremos descobrir a riqueza do mundo, que são as culturas e o imaginário de cada povo do mundo. É a nosso papel, é a nossa vocação de divulgar a riqueza do mundo. É por isso que estamos etnólogos. Bom, a nossa vida começou há muito tempo nas Himalaias. Nós trabalhamos com povo ameaçado pela violência da guerra e da intolerância religiosa no Afeganistão. Passamos 15 anos na nossa vida para divulgar a riqueza de povo que vai desaparecer. Esse povo tem 3.500 habitantes e mais ou menos a população de Conceição das Crioulas. Mas, se estamos aqui, na minha vida eu tinha a sorte de encontrar na minha cidade de Lyon, na França, grande filho da África. Ele se chama Alexandre Kouma Doumbé III. Terceiro quer dizer grande professor de ciências políticas e também ele é príncipe na sua sociedade. Ele conhece tudo das ciências políticas, as ciências sagradas e as ciências da nossa concepção do mundo. E com ele decidimos de fazer livro, Diálogo e Preto e Branco. Eu queria dizer que Viviane e eu fazemos parte da primeira geração na França a querer descobrir os outros. Fazemos parte da geração depois da Grande Guerra, depois das independências africanas. Na minha família, na escola, nunca ouvi falar de África. Quando você falava da cultura daqui, conhecer a cultura daqui, na minha infância, eu conheci só a minha cultura, nada da cultura dos outros. E por isso somos da geração que, pela primeira vez, queria conhecer o mundo e dar valor àqueles que foram colonizados, que foram dominados, que foram sempre a sofrer da história dos vencedores. É por isso que nunca os meus antepassados deram valores, nunca se pensava que a África pode nos ensinar os saberes, conhecimentos da vida, sobre a vida e a morte, sobre a cultura. É por isso que o meu amigo Kouma Doumbé, o terceiro, me escolheu para me passar, me transmitir a sua visão da história da África. Nessa altura, ele me dizia: olha, homem do norte, até hoje a história da África sempre foi escrita pelos brancos. E os brancos que gostam dos livros não podem alcançar o saber dos africanos que ficam na cabeça dos idosos. E não pode se escrever uma história sem o saber dos idosos. É por isso que decidimos de fazer livro Diálogo e Preto e Branco, porque os políticos falam sempre do diálogo do Norte e do Sul, mas não fazem nada. É por isso que somos 2 grãos de areia, mas somos escritores e uma caneta e arma de luta para um mundo melhor. Não podemos aguentar de dar como herança aos nossos filhos um mundo que foi baseado sobre a escravidão, os discursos que foram erguidos para explicar, para justificar a superioridade de alguns e a inferioridade dos outros. Depois, a colonização, a pilhagem da África e as independências que são fracasso, podemos dizer assim, fracasso. Não podemos dar
a nossos filhos essa herança com a consequência que é o racismo e que é a doença mais terrível do mundo. É por isso que tentamos de fazer esse livro e depois todos os livros que fizemos com a Viviane na África é uma tentativa de continuação do diálogo em preto e branco nos países como Mali e depois nos países de língua portuguesa, Cabo Verde, São Tomé e Lisboa, a capital do Portugal, que é verdadeiramente uma cidade africana, porque toda a gente pensa que a escravidão começou lá no Brasil, no Mississippi, nas Antilhas, mas não é isso. A verdade é que a escravidão começou na cidade de Lisboa em 1445, 50 anos da partida de Cristóvão Colombo. E na minha escola, na minha infância, nunca ouvi falar que uma grande cidade da Europa foi erguida pelos trabalhos dos escravos durante 4 séculos. O nosso trabalho é de dar valor àqueles que nunca tinham direitos a falar. Porque